Estudo Bíblico, segundo Crônicas 6, verso 1. O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, isso é, coberto pela nuvem na escuridão. Esse fato se menciona primeiro no Sinai, Êxodo 19, 9 e 20, 21. E então, por trás do véu, no Santo dos Santos do Tabernáculo, Levítico 16, 2, e também em Salmo 18, 11 e 97, verso 2. O homem pecaminoso vivendo na terra não podia suportar uma visão esplendorosa da plenitude da glória de Deus, mas a nuvem servia como sinal aceitável aos olhos humanos daquela gloriosa luz, a Shekinah, nome em hebraico. Verso 2. A tua eterna habitação. Havia realmente a condição de que Israel teria de ser fiel. Segundo Crônicas 7, 20, Mateus 23, versos 37 e 38. Mas Cristo ainda reinará em Sião. Mateus 23, 39, Romanos 11, 26, na nova e final Jerusalém. Apocalipse 21, verso 2. Verso 6. Mas escolhi Jerusalém. 1 Crônicas 22, 1. Para que ali seja estabelecido o meu nome, isto é, a própria presença de Deus, Deuteronômio 12, versos 5 a 7. Verso 13. Na tribuna de bronze, que não é mencionada em 1 Reis 8, Salomão profere, em linguagem familiar, uma importantíssima oração em que relembra as advertências que Deus fizera ao povo de Israel, Levítico 25 e Deuteronômio 28. A oração foi 1 de arrependimento e 2 de súplicas. Nessa oração, a mais longa registrada nas Sagradas Escrituras, Salomão fez seus pedidos na base das promessas que Deus fizera ao rei Davi. As petições incluem um pedido para que a família real de Davi continue no trono de Israel, e isto dentro da vontade divina, versos 16 e 17. Que Deus santifique o templo de uma maneira especial, atendendo às orações que ali viriam a ser elevadas, inclusive os seguintes tipos, próprios para as mais variadas circunstâncias da vida dos israelitas. 1. No caso de alguém ser injustiçado por seu próximo, versos 22 e 23. 2. No caso de uma derrota nacional na guerra, versos 24 e 25. 3. No caso de uma seca, versos 26 e 27. 4. Em casos de calamidades públicas em geral, versos 28 a 31. 5. No caso de um estrangeiro vir a adorar a Deus, versos 32 e 33. 6. No caso da nação sair à justa guerra, versos 34 a 35. 7. E finalmente no caso do povo estar no exílio, sofrendo punição da mão de Deus, versos 36 a 39. Nota homilética. Salomão alicerçou o templo com piedosas intenções. 1. Foi construído para glorificar a Deus, verso 10. 2. Foi construído na cidade que o próprio Deus escolhera, verso 6. 3. Foi construído para cumprir a palavra de Deus. 4. Foi a realização do desejo de Davi. Uma igreja deve ser fundada com esses ideais. 1 Coríntios 3, versos 5 a 17. Verso 14. Guardas a aliança e a misericórdia. A ideia da aliança é central nos livros das Crônicas, 1 Crônicas 28, verso 9. O testamento da graça divina, através da morte de Cristo, é a fonte de todas as bênçãos, tanto para nós como para aqueles que receberam a promessa da herança sob o primeiro testamento. Hebreus 9:15. A teus servos. A fé deve sempre ser manifestada pela obediência. Verso 16, Tiago 2, versos 17 a 26. Verso 16. Contanto que
Salomão compreendia muito bem as condições sob as quais Deus concederia suas bênçãos. 1 Reis 2, verso 4, 6, versos 12 e 13. Nota-se como Salomão apresenta, nas suas orações, as promessas que já recebera de Deus, uma prática comum na oração bíblica. Êxodo 32, 13, Números 14, 18, Neemias 1, versos 8 e 9, Daniel 9, 13. Essa oração também serve como modelo para as orações públicas, no sentido de abranger todas as necessidades e aspirações das pessoas reunidas em todas as situações. Versos 18 a 39. Salomão vira-se para o coração de sua preocupação. Ele ora para que o templo seja o centro nacional para a oração eficaz. Ele começa com um pedido geral de Deus para ouvir as orações do povo, versos 18 a 21, listando 7 situações específicas em que as orações podem ser oferecidas ou em direção ao templo, versos 22 a 39. Esses 7 pedidos podem ser resumidos por 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e nos purificar. Esse aspecto da oração de Salomão iria incentivar os leitores da época da restauração após o exílio na Babilônia para fazer o templo restaurado no centro da oração nesse tempo. Verso 18. Habitaria Deus com os homens. Salmo 132, versos 13 e 14. Céu dos céus. Expressão que mostra como Salomão entendia que Deus é infinito. Deuteronômio 10, 14, Salmo 139, versos 5 a 12 e 148, verso 4, Atos 17, 24. Em Cristo, através do Espírito Santo, Deus está presente conosco, Efésios 2, 13, João 16, versos 13 a 15, Apocalipse 21, 3. Verso 20. O templo e seus utensílios representavam a graça vindoura do Evangelho, sendo que Cristo foi o fundamento e o construtor do grande e perfeito templo espiritual do Evangelho, no qual os pecadores podem ter reconciliação com Deus e gozar do seu amor. Cristo cria o templo dos filhos de Deus, no qual habita a plenitude do Pai Celeste. Colossenses 2, 9, Efésios 2, versos 20 a 22. Verso 22. O testemunho em casos duvidosos era confirmado por um juramento no santuário, pedindo a Deus que intervenha para resguardar a justiça. Esse versículo deve ser comparado com Êxodo 22, versos 9 a 11 e Levítico 6, versos 1 a 5. Verso 24. A derrota e o exílio diante do inimigo eram ocasionados pelo pecado. Levítico 26, 17 e 33, Josué, capítulo 7, versos 11 e 12. Verso 25. Faze-o voltar. Salomão refere-se ao Israel inteiro, as 12 tribos, mais os levitas, o qual finalmente será restaurado e abençoado na vinda do Messias. Isaías 11, versos 10 a 12, Jeremias 30 e 31, Ezequiel 36, 37, 47 e 48, Zacarias 12 a 14, Mateus 24, versos 29 a 31, Romanos 11, versos 25 a 29. Uma restauração parcial se vê em Neemias 2, versos 1 a 20. Verso 26. Quando não houver chuva. Os fenômenos naturais podem ter causas morais. Certamente Israel sofria secas em tempos de apostasia. 1 Reis 17, 1, Levítico 26, 19. Reter a chuva durante o milênio será um meio de impor obediência às leis de Deus. Zacarias 14, versos 16 a 21. Verso 28. Pragas de todos os tipos eram semelhantemente causadas pelo pecado. Levítico 26, 16, 20, 25 e 26. Pois Deus conhece os corações dos homens. Verso 30.
1 Samuel 16, verso 7. A petição de Salomão era que Deus preservasse a nação desses males, que, aliás, Moisés já predissera como o salário dos possíveis pecados nacionais. Levítico 26 e Deuteronômio 28. Versos 32 e 33. O templo seria uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versos 6 a 8. A própria eleição de Israel tinha por alvo o conhecimento universal de Deus. Gênesis 12, verso 3, Efésios 2, versos 11 e 12. Profecias anunciam o dia em que todas as nações irão adorar em Jerusalém. Isaías 2, versos 2 a 4, 52, verso 7, 66, versos 19 a 21, Zacarias 8, 23, 14, de 16 a 21. É a pregação do Evangelho que produz tal resultado no íntimo dos pecadores. Isaías 52, 7, Mateus 16, versos 15 a 20, Romanos 10, versos 9 a 17 e 1 Crônicas 1, versos 18 a 24. Verso 36. Não há homem que não peque. Aqui está expresso o consistente ensino bíblico da total depravação do homem. Jeremias 13, 23, 17, verso 9, Efésios 2, 3. Quando forem levados cativos a uma terra, o exílio e a restauração de Israel foram preditos desde o tempo de Moisés. Levítico 26, versos 44 e 45. E tudo se cumpriu exatamente segundo a oração de Salomão, segundo Crônicas 36, versos 16, 22 e 23. Verso 38. Voltados para sua terra, Daniel, do cativeiro da Babilônia, orava voltado para Jerusalém. Daniel 6, 10. Verso 41. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Consultar Neemias, Números 10, 35. Esses versículos finais são uma citação do Salmo 132, versos 8 a 10, que é de autoria anônima, mas que provavelmente foram escritos por Davi para a ocasião, análoga a esta quando instalou a arca na tenda de Jerusalém. 1 Crônicas 16.